Aleluia, aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por favor, no Evangelho de São João. O João o amado, a voz de trovão, isso que o chamava. Ele viveu mais de 100 anos, escreveu o livro de Apocalipse. São João capítulo 4, versículos 13 e 14. É algo irônico. Alguns meses atrás, lá na China comunista, na Praça Tiananmen, que é a maior praça pública no mundo, pode suportar mais de 1 milhão de pessoas. Eles me disseram que há um lugar, naquela praça, que qualquer um pode ficar de pé e dizer tudo o que quiser. E eu perguntei ao homem: o que você falou? Olha, existe um lugar naquela praça que uma pessoa pode ficar de pé e dizer tudo o que quiser dizer, lá no centro de Pequim, na China comunista. Eu falei: bem, então eu posso pregar lá, não posso? E aquele chinês ficou meio pálido. Ele disse: bem, eu acho que sim. E pelo meu conhecimento, foi a primeira vez que o Evangelho foi pregado naquele lugar. E eu li essas escrituras: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Eu quero usar como título nesta noite, e é estranho, é um título estranho, mas eu não encontrei nada melhor para dizer. E por que deveria? O título: 4 mulheres do Evangelho. E eu creio no incorporamento de Jesus Cristo falando com estas mulheres em particular. Nós estamos dando a totalidade e o cumprimento de tudo que o Evangelho é para toda a humanidade de todos os tempos. As 4 mulheres do Evangelho aplica-se maravilhosamente para este ano, 2000 anos depois que foi dado, como naquele dia que foi falado. 4 mulheres do Evangelho. Baixe sua cabeça. Pai, eu lhe peço, nesta noite, que o Senhor me fortaleça enquanto eu prego. Eu sinto na minha alma que a mensagem que eu vou trazer é muito importante, não porque eu estou trazendo, mas porque é a Tua palavra e é necessária desesperadamente. Eu peço a Tua unção, e eu creio que está aqui. Eu creio que está aqui. Unja aqueles que vão ouvir pela televisão. E eu lhe peço tudo no poderoso nome de Jesus, e todos digam amém e amém. A redenção é a resposta de Deus para o pecado do homem. Eu acho que ninguém ainda é capaz de explicar a redenção. Foi nascida e gerada na mente de Deus. E nós tentamos desvendar todas as verdades teológicas e tentar colocar a nossa conotação no que é a redenção. Uma pessoa tem que chegar à conclusão que a melhor maneira de explicar a redenção não é em termos teológicos, mas na pessoa de Jesus Cristo. E o último ano eu estudei alguns dos melhores eruditos do grego que eu conheço, e dos mais escritos simples de Jesus Cristo. E é tão maravilhoso que não tem como descrever. E nos seus 3 anos e meio de ministério público, 3 anos e meio que revolucionaram o mundo, olha, pensamento do homem e a aproximação de Deus. Olha, e é ironicamente engraçado que ele nunca escreveu nenhuma palavra que foi dada para nós que nós conhecíamos. Nunca deixou nos padrões de Israel a não ser ir para Tiro e Sidom.
que agora é o Líbano moderno. E ainda assim, uma ministração tão forte que o homem o odiou, mas não podia ignorá-lo. E nos meus estudos do grande Cristo Redentor, eu descobri que na sua aproximação do homem, porque era isso que ele lidava com as pessoas, ele não era um recluso, ele não era escondido, se escondendo, e ele ia onde o povo estava, ele ia onde os feridos estavam. Eu acho que é isso que fez dele tão diferente. Ele totalmente deixou de lado o molde daquela visão judaizante farisaica. Ele sentava-se e comia com pecadores, e é muito estranho. Ele conversava com os samaritanos, o que era totalmente proibido pelos rabínicos líderes judaicos. Ele escolheu, estranhamente, pessoas analfabetas que o mundo dizia que eram pescadores ignorantes, como seus discípulos. E ainda assim ele também conversava com os ricos e poderosos. Ninguém poderia enganá-los em suas palavras. Eles tentaram seus melhores teólogos e os seus melhores eruditos judaizantes para perguntar perguntas para ele. E descobriram que ele tinha 3 situações com o homem. 3. Estranhamente, olha, com os líderes religiosos, me escute cuidadosamente. Para os líderes religiosos do modus operandus, para os líderes rabínicos religiosos, o seu contato era de atacar. Ele era duro. Ele não negava nenhum soco. Ele falava com uma denunciação tão forte. Eu não estou falando assim por trás, não, na frente deles. Enquanto eles estavam lá observando eles, ele dizia: cuidado com o fermento dos fariseus. Eles são cobras, eles são víboras, eles são como sepulcros caiados, por fora eles são limpos e brilhantes, por dentro eles fedem. Esta era a mensagem para os líderes religiosos, não porque eles se opunham à religião, mas porque eles eram corruptos e maldosos. Para os maldosos e sarcásticos, os herodianos, aqueles que tinham cerimônias na sua influência acima do povo, se ele dissesse qualquer coisa para eles, era sarcasmo. Um dia, Herodes enviou para prendê-lo. Jesus disse: diga para esta raposa, era a sua resposta, que eu estarei aqui por 3 dias fazendo curas, abrindo olhos dos cegos e fazendo os aleijados andarem. Em outras palavras, se ele acha que pode me parar, deixa ele tentar. Mas o mais irônico em tudo isso, e olha, preste muita atenção, para o pecador, para o mais pecador dos pecadores, o mais degradado, para aquele mais maldoso de todos, para o pecador, a pessoa que dizia e não professava nada, para aquele indivíduo que estava perdido no pecado, para aquele pecador que não confessava nem crer em Deus, ele não tinha nada além de compaixão, amor e misericórdia. Ele nunca os condenou, nenhuma vez. E isto é
a direção que eu quero levar esta mensagem nesta noite. Porque nesta direção nós encontramos a resposta para o problema da vida moderna e para os seus problemas, suas necessidades, sua esperança, seus sonhos e as suas tristezas. A primeira situação está encontrada em São João capítulo 4 e nos diz de um Jesus caminhando pela Galileia e passando pela Samaria. E nos fala dele passando por aquele lugar velho chamado Shequel, que era conhecido como Sicar, o lugar do poço de Jacó. E eu quero que você por um momento o siga naquele dia, enquanto ele parou lá. Ele estava viajando, possivelmente por muitas milhas, ele e seus discípulos. Ele estava cansado. Era a humanidade de Jesus. Os discípulos iam para Shequel para comprar comida, e Jesus ficou lá no poço de Jacó. E ele estava lá, então uma mulher veio, a primeira mulher deste cenário hoje. Ela estava lá para tirar água do poço, e Jesus, olha, estranhamente falou com ela e chocou-a, porque ela sabia que ele era judeu. Ela estava acostumada a não ter uma conversa porque os samaritanos e judeus não se davam bem. O povo judeu olhava para os samaritanos como se eles fossem cachorros. E a maravilha de tudo isso é que ele falou com ela. E ela disse: por que você, sendo um judeu, está falando comigo, uma samaritana? Porque ele pediu água para ela. E ele disse, e isto é algo irônico, quando o seu próprio povo, ele construía uma fachada diante deles, e nunca na verdade veio e disse no início: eu sou o Messias. Ele sabia que eles deveriam saber, mas para esta mulher ele não mediu palavras. E ele disse: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água viva. E isto a confundiu, e ela disse: o que você quer dizer água viva? O poço está profundo, eu não estou entendendo. Quem é você? E ele a disse: eu sou aquele, o Cristo. E ela mencionou o seu marido e disse para ele sobre o seu marido, e ele mencionou o marido, e ela disse: mulher, você teve 5 maridos. Pense sobre isto. Hoje está se tornando muito triste dizer que é comum. Naquela época não era tão comum. 5. Pensa só no cenário de uma infelicidade, um coração partido que esta vida deve ter trazido. Pensa só na busca e o clamor, a agonia e tudo. E ela finalmente se entregou. Ela finalmente, olha, deixou toda a pretensão, não tinha como pretender nada. E agora ela estava vivendo com o homem, porque Jesus falou: agora com quem você está não é seu marido. E a chocou, totalmente a chocou. Ela pensou: ele está lendo minha mente, como é que ele sabe tudo isto? Esta mulher, olha, estranhamente estando de pé lá, imagina só um pouquinho o seu estilo de vida. Você pode imaginar, agora escute, mesmo que o cenário que é registrado em João capítulo 4 é o mais bonito, é tão bonito que não tem nem como descrever. Olha, em nenhum lugar foi falado tão belamente como as palavras que Jesus deu: se beber dessa água, terá sede de novo, mas se beber da água que eu te der, nunca mais terá sede, porque será para ti como uma fonte de água viva jorrando para a vida eterna. Mas aquela coisa esconde a tristeza de tanto pecado na vida dessa mulher, porque todo pecado é sujo, todo pecado é feio e destrutivo e sujo e doloroso.
Imagina só por um momento esta mulher, o seu estilo de vida, pode imaginar só o adultério, a fornicação, os valores da vida que se tornaram degradados até que toda a sua vida é um cenário daquilo que é degradante e sujo. Toda a sua existência se tornou uma fachada, porque dentro dela ela estava corrompida. 5 maridos e agora ela só está morando com homem. E eu quero te lembrar que este ano, nesse século 20, é assim, não é? É como os nossos dias modernos, não é? É como se você ligasse a televisão e fosse para aquele show de hospital. Ou Dallas. Mas o que eu quero que você entenda sobre isto, mesmo que tudo isso está aqui, e Ele conhece a mente dela, Ele conhece a sua vida, e você sabe que Ele conhece, mas não havia nenhuma reprovação, de maneira alguma. Pense nisto, nenhuma reprovação, Ele nunca a reprovou, nunca falou mal dela, nunca falou duramente com ela, Ele nunca repreendeu, não havia uma reprovação. E eu quero dizer para todo mundo e para você que está me assistindo agora pela televisão, você que está sentado na sua casa, no seu apartamento ou sozinho num motel, você olha para a sua vida e você fez uma bagunça com a sua vida. Olha, tudo está dando errado, não acabou como você achou que iria acabar quando você começou. De alguma maneira você se tornou desviado e você chegou a uma posição, todas as palavras são profanidade, palavras sujas, e é doentio, você não pode mais cobrir com maquiagem, e você parece despedaçado. Alguns de vocês beberam tanto álcool, até que a sua mão fica tremendo, e você sabe que as pessoas dizem que você é um bêbado, você sabe disso. Outros de vocês, eles olham para você e sabem que você falhou, e você perdeu tudo, e você está perdido. Você senta e está assistindo a televisão, você está assistindo esse pregador, você pode tentar colocar uma afronta, mas dentro de você, você imagina, será que há algo de sobra para mim? Será que existe algo que sobrou na minha vida? Graças a Deus eu posso estar aqui hoje e dizer para você, mesmo que você errou na sua vida, mesmo que o seu sorriso se tornou uma tristeza, mesmo que as suas palavras se tornaram profanas e amargas, mesmo que seu coração está ferido, olha, o seu nome e a sua vida se tornou maldade, Jesus Cristo não te condena, não há condenação. Se você vier para Ele, Ele vai te limpar e vai quebrar a cadeia e libertar o cativo. Esta nação americana se enfiou em uma bagunça. Eu não posso, na verdade, falar de todos os outros países, Austrália, Filipinas, mas eu suspeito que você não está por trás também. Mas o poderoso Estados Unidos da América se enfiou em uma bagunça. No início dos anos 60, a revolução sexual começou neste país. A revolução sexual foi um resultado de uma frase que não quer dizer muito para as pessoas, mas ainda assim é uma das frases mais diabólicas já faladas. Eu estou falando do humanismo secular. O humanismo não soa tão ruim, não é? Não tem uma conotação na primeira vista de algo ruim, mas é a frase mais diabólica e demoníaca, inspirada por demônios, religião do inferno que já foi criada lá do inferno. A palavra secular quer dizer aquilo que é do mundo e sem Deus, sem deidade. Dialético, é claro, quer dizer com a área que uma pessoa mora, né, falando de situações de ética. O humanismo quer dizer que
o homem está no centro de todas as coisas e que o homem não responde para Deus, não há Deus, o homem faz o que ele deseja fazer para se autoagradar e não responde para ninguém. Não há absolutos no humanismo, não há certo nem errado, é tudo aquilo que encaixa na sua vida, você pode fazer. Esta religião em particular, em um tribunal não muito tempo atrás, descreveu o humanismo secular como uma religião, e é uma religião do inferno. O humanismo secular começou meio século atrás nos Estados Unidos, e fora desse ensinamento que vem através do sistema político, vem através das nossas universidades e agora até nas escolas elementares, pouco a pouco está infiltrando esta nova moralidade, ou não há nenhuma moralidade, pouco a pouco está se infiltrando nos Estados Unidos, até que se torne uma onda bem grande. O humanismo diz o seguinte, diz que nós encontramos evidências insuficientes ou cremos na existência do sobrenatural. Pense só. Ou é irrelevante ou mínimo a questão da sobrevivência e o cumprimento da raça humana. Como um não teísta, em outras palavras, indivíduos que não creem em Deus, nós começamos com humanos e não com Deus, a natureza e não com a deidade. O humanista diz, nenhuma deidade vai nos salvar, precisamos nos auto-salvar. Promessas de uma salvação imortal, eles dizem, ou um medo de uma condenação eterna, são ambas ilusionárias e prejudiciais. Não há uma evidência crédita que a vida sobrevive à morte do corpo, os humanistas dizem. E eles ainda dizem que a religião tradicional com certeza não é obstáculos para o progresso humano, e eles dizem, nós afirmamos que os valores morais derivados das experiências humanas, éticas, são autônomas e situações de ética. Sabe, aquilo que suprir a sua necessidade, se sinta bem, então faça. Não é necessário de uma sanção ideológica ou teológica. A ética, eles dizem, vem da necessidade humana e interesses. Eles dizem, nós cremos que atitudes intolerantes cultivadas por religiões ortodoxas e tentáculos na cultura, repreendem a conduta sexual, o direito de anticoncepcionais e o aborto, a eutanásia e o divórcio e uma nova moralidade deve ser reconhecida. Esse é o manifesto do humanismo secular. Agora, o que isto tem feito com os Estados Unidos da América se espalhando para o mundo? E ameaça ao tecido de nossa sociedade. Nós tivemos um movimento feminista que saiu disso nos últimos anos. Uma organização chamada EOW Agora, que quer dizer a Organização Nacional das Mulheres. O seu manifesto diz, nós devemos destruir o amor, seja lá o que for. Quer dizer que nenhuma deidade irá nos salvar. Eles dizem, essa Organização Nacional das Mulheres dizem que nós devemos salvar nosso direito do aborto. E devemos voltar para as religiões antigas da religião, como a feitiçaria babilônica. Eu quero dizer algo para você, feministas, por um momento. Vocês que dizem, eu não preciso de um marido, eu não preciso de filhos. Cuidar de um lar é algo que tem que ser entregue para o passado obsoleto, não tem uma posição na sociedade moderna. Eu quero que você me escute por um momento. Você está sentado aí com um sorriso no seu rosto? Depois de um tempo, quando você ficar velha e cabelo branco, e a sua pele vai se tornar enrugada,
e os seus olhos vão se tornar caídos, e a sua pele vai se enrugar, e a idade vai tocar você. Estou falando para você aí, feminista. Você que não crê que há um Deus, você não crê que há uma vida após a morte, você não crê que você tem que ter filhos, você não crê no marido, você não crê no lar, você não crê nas morais da palavra de Deus, ou nos manuais da palavra de Deus, me escute por um momento. Quando você ficar bem velha, e você não poder mais, defender essas estupidezes da religião que você acredita, não haverá nenhum filho e nenhum neto para sentar no seu colo, minha senhora. Não há um menininho, nenhuma menininha que vai ter a sua carne, a sua linhagem e os seus ossos, que tem os seus olhos, ou a sua boca, e os seus lábios e o seu cabelo. E vai dar um beijinho no seu rosto e falar: vovó, eu te amo. E você vai chegar numa posição que ninguém mais se importa se você morre ou vive. O que você vai fazer com a sua ideologia feminista? É o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Os nossos jovens hoje estão enfrentando este grande inferno e não sabem o que fazer. Os jovens desta nação deveriam ter uma série de anos que eles podem se desenvolver numa atitude livre, debaixo da proteção de um pai e uma mãe de Deus, com a sua vida baseada nos rudimentos da Bíblia. Mas, ao invés disto, de acordo com a nova moralidade e a nova revolução sexual nos Estados Unidos, dada a nós pelo humanismo e uma sociedade sem Deus, os jovens desta nação hoje têm que se contentar com as doenças venéreas. Eles têm que se contentar com gravidezes e abortos e incesto. Eles têm que se contentar com as doenças venéreas chamadas herpes genital. E eles não sabem, não entendem que essa nova moralidade vai levar para esses tipos de doenças. E a mulher não sabe que quando ela ter contato com a herpes, não há cura. E em segundo lugar, que a herpes pode, se ela tiver um bebê, vai danificar o cérebro deste bebezinho, e ela não sabe disso. É isto que os jovens vão ter que se contentar hoje. Você sabia que no estado de Massachusetts, pense no que eu vou dizer para você, o estado de Massachusetts, 1 em cada 4 alunos do ensino médio ficam bêbados uma vez por semana. 1 em cada 4 alunos do ensino médio, 13, 14 anos, ficam bêbados uma vez por semana. Todo minuto que passa, para ser honesto com você, cada 62 segundos, uma pessoa contrai uma doença venérea, e cada 60 segundos uma jovem fica grávida, sem o benefício do casamento. Pensa só. Isto é o que milhões estão encarando. E muitos de vocês que me assistem agora, você está nesta nova moralidade, essa situação de ética, este inferno que está comendo a sua alma, e você está na mesma posição que aquela mulher estava lá no poço de Jacó 2000 anos atrás. Você fez uma bagunça na sua vida. E eu quero te dizer o seguinte: a política não pode te tirar disso, o governo não pode te tirar disto, a educação não pode te tirar disto, o dinheiro não pode te tirar disto, mas eu posso te dizer, uma pessoa que vai em um que pode,
mesmo que você for no profundo do pecado e da vergonha, Jesus Cristo não vai ter nenhuma reprovação para você. Ele vai te chamar para Ele mesmo e quebrar as cadeias da vergonha e a prisão do pecado, e limpar o seu coração, limpar a sua vida, e fazer esta vida valer a pena. Aleluia! Não há nenhuma reprovação. Mas, irmão Suegar, o que você está caracterizando é tão maligno. Eu sei que é. Mas Ele ainda não vai reprovar você. Ele vai te aceitar com o coração aberto. A próxima mulher que nós iremos encontrar, a Bíblia não fala muito sobre a vida dela. E ainda assim o seu nome é um dos nomes mais famosos do Novo Testamento. Maria Madalena. Quando eu penso de Maria Madalena, eu penso na bela Maria Madalena, lá na tumba de Jesus, naquele domingo de manhã. Eu penso nela chorando quando ela pensou que tinham roubado o corpo do mestre, e de repente ele está diante dela e ela se ajoelha a seus pés. E ele diz para ela: eu não estou morto, eu estou vivo. Aleluia! E vocês feministas, não estou falando das feministas, mas me escute novamente. Se você quer liberdade, se você quer libertação, se você quer ser liberta, se você quer conhecer e saber o que é ser desenvolvida, sirva a Jesus Cristo. Ele vai abrir o seu coração, abrir a sua vida, e isto vai para todo homem também. Ele liberta o cativo do cativeiro. Porque ela pregou a primeira mensagem que foi pregada debaixo da nova aliança, dizendo: ele não está morto, mas ele está vivo. Esta é a Maria Madalena que eu conheço, mas havia uma outra Maria Madalena. E o inferno terrível da outra Maria Madalena é tão demoníaco que você anda para trás, você se afasta, tentando escapar de uma cobra. Só há um pequeno versículo que fala quem ela era. Está encontrado em Lucas capítulo 8:2, e diz: Maria Madalena, no qual ele expulsou 7 demônios. Deixa eu te dizer uma coisa. Esta mulher, que nós sabemos maravilhosamente bem, ela se aprofundou mais no pecado do que a mulher no poço. Esta Maria Madalena, olha, endemoniada com 7 demônios. Em primeiro lugar, eu creio que todas as pessoas endemoniadas, isto afeta a mente de quem eles são possuídos. Em outras palavras, uma pessoa se torna, de certa maneira, menos doente mentalmente. E olha, o inferno e o horror que caracteriza a sua existência, olha, possuída pelo demônio. Onde você não tem mais controle algum, aonde você não tem mais uma opinião. Olha, você faz o que eles te dizem para fazer. Isso quer dizer que é o ponto mais baixo, mais condenável, mais degradante, mais profundo, mais negro e mais sujo. Não é isto figurativo do que está acontecendo hoje na América? Isto não é figurativo do que nós estamos vendo agora nesses Estados Unidos? Poderes demoníacos do inferno que estão tomando conta e controlando a vida do ser humano. Eu acho que uma coisa, podemos falar do oculto, podemos falar da feitiçaria, podemos falar de todas essas coisas, mas uma coisa que eu acho que caracteriza os poderes demoníacos nesses Estados Unidos mais do que qualquer outra coisa é a horrorosa e terrível cultura das drogas. As drogas que estão arrancando a vida de milhões de pessoas hoje. Milhões de pessoas. Escute o que eu vou te dizer. Em Nova York, neste momento, todos os dias, existe um parque que chama o Parque Madison Square.
E no Parque Madison Square tem pessoas que à luz do dia abertamente estão andando usando as suas drogas. Abertamente é como se você estivesse no mercado, dizendo: você pode pegar a sua cocaína bem aqui, falando da cocaína. Estão vendendo medicamentos e drogas, o pozinho branco, maconha. E na maior cidade dos Estados Unidos, à luz do dia. E quando chegava o meio-dia, secretários e cenógrafos e recepcionistas e trabalhadores, vinham centenas deles, e centenas e milhares, até milhões de dólares, em algumas horas mudavam de mãos. Bem lá fora do parque, um policial andando. Isso não é só uma vez que aconteceu, não, mas era todo dia, 7 dias por semana. Um policial andou e não faz nada. Ele não falava nada. E alguns metros de distância dele, milhares de dólares mudando de mãos e mãos trêmulas, pegando pacotes de pó branco e drogas e remédios e cocaína, e alguns metros de distância a heroína, que agora estão apoiando, e a polícia não fazia nada. Vai para Wall Street, o distrito financeiro do mundo. Todos os dias as luzes brilhando na televisão dos Estados Unidos, e os corretores de investimento andando na Wall Street, comprava sua maconha na porta lá da instituição financeira, fumando. Você podia entrar em qualquer bar, em qualquer motel perto da área de Los Angeles, e comprar qualquer tipo de droga que você quiser, qualquer cidade principal dos Estados Unidos. Poderes demoníacos do inferno. Nós vimos em uma de nossas reuniões uma menina que foi liberta de demônios. Eu não vou falar a história, não vou entrar em detalhes. Mas esta moça, olha, precisou de 9 meses para ela ser liberta. Ela está liberta nesta noite, totalmente liberta, salva, batizada com o Espírito Santo, servindo a Jesus de todo o seu coração. Pelo poder de Deus Todo-Poderoso. Mas com o nosso escritório trabalhando com ela por telefone, e aí na cruzada ela foi salva. Mas todos esses meses, pessoas trabalhando com ela, e um homem maravilhosamente a salvou. Esta menina ia para festas de maconha ou para festas de drogas, e quando as drogas eram dadas, parece que mais demônios entravam nela, na sua mente, no seu coração, no seu corpo. Ninguém podia fazer nada com ela. Ninguém hoje pode resolver o problema das drogas. 100 bilhões de dólares por ano gastos em drogas aqui nos Estados Unidos. 100 bilhões de dólares. Mas eu quero te dizer o seguinte: se você está num quarto de hotel hoje, se você está na sua casa, menino, menina, 14, 15, 12 anos de idade, 11 anos, 16 anos, e o seu pai e sua mãe não sabem, mas você está viciado na maconha, viciado em pílulas, ou viciado na cocaína, meu Senhor, ou até na heroína, e milhares de vocês que estão viciados, você não consegue fazer nada, o governo não pode fazer nada, o mundo não pode fazer nada, a educação não pode fazer nada, mas este Jesus Cristo, que o mundo fala mal dele, pode libertar o cativo, aleluia, ele pode quebrar as cadeias e grilhões e prisões que te prendem em humanidade. Mas a Escritura diz que Maria Madalena, no qual ele expulsou 7 demônios, aleluia, esse é o Jesus que eu prego. Eu não prego um Jesus preso num crucifixo em algum lugar. Eu não prego um Jesus preso numa imagem.
Eu não prego um Jesus que viveu 2000 anos atrás e já foi embora. Eu não prego um Jesus que está num livro da história. Eu não prego um Jesus que está numa canção somente. Eu prego um Jesus que está vivo, que quebrou as prisões e os grilhões e as cadeias do pecado, e pode quebrar todos os poderes das trevas, não me importa quais são as cadeias. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia! Alguns de vocês, religiosos, inteligentes e céticos, digam: Swagger, eu não gosto, olha, não gosto de você, que você é muito emocional. Meu amigo, se eu estivesse falando do seu gato de estimação, eu não seria tão emocional. Minha senhora, se eu estivesse falando do último shampoo de cabelo, eu não estaria tão emocional. Hollywood, se eu estivesse falando do seu último filme vulgar, eu não estaria tão emocional. Mas quando eu falo de Jesus, aleluia! Oh glória! Olha, que pode buscar o coração do homem, que pode alcançar e mudar um coração, mudar uma vida, e mudar uma alma, e mudar esse ser, e colocá-lo no seu pé, colocar uma nova canção no seu coração, um novo coração no seu corpo, uma nova vida no seu coração. Eu clamo, eu canto, eu vou clamar do topo da minha garganta, eu não me envergonho. Aleluia! Eu estava perdido no pecado, eu não tinha paz no meu coração. Ele salvou a minha alma enfraquecida, e agora Jesus Cristo veio a mim, e pela sua graça eu sou livre, e eu estou diferente, tão diferente agora. Glória! Aleluia! Aleluia! É o bastante para fazer um católico louvar, é o bastante para fazer um batista louvar, é o bastante para fazer um metodista louvar, é um bastante para colocar uma vida numa rocha. Aleluia! Glória a Deus! Pois não houve uma reprovação para a mulher no poço, e não houve uma alienação para Maria Madalena. O mundo diz: coloque ela numa cela. O mundo chama ele de lixo. O mundo diz: não há esperança. Eles são doidos. Coloque ele em cadeias. Mas Jesus não te aliena. Ele vai te dar uma chance. Mas eu quero falar isso aqui, ó. Não tem nada a ver com a minha mensagem, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Se você está indo por uma igreja fria, seca, morta, formal, que tirou a palavra santidade da Bíblia, que não crê em Gênesis, aleluia. Eu acho que aqueles filhos hebreus eram só um mito, e Daniel lá na cova dos leões é só uma historinha para crianças. E quando os filhos de Israel andaram pelo Mar Vermelho, a água estava só no tornozelo, é por isso que eles podiam fazê-lo. E Jesus foi um bom homem, mas ele estava um pouco enganado. Ele não era na verdade Deus. Então você nunca conhecerá esse poder que eu estou falando. Você não vai entendê-lo, não está lá. Mas se você encontrar uma igreja em algum lugar, olha, que se apoia nesta palavra, que crê, assim diz o Senhor, que crê que Deus é um Deus de milagres, que crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que crê que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, que crê que Jesus foi para a cruz e foi para o sepulcro e se levantou do sepulcro, e ele se levantou, ressuscitou com uma voz triunfante, ele ressuscitou para sempre, dominando as trevas. Ele ressuscitou para sempre reinará. E ele está sentado hoje à noite à direita de Deus Pai,
intercedendo pelos santos, e todo aquele que vier e beber da água da vida livremente. Se você está nesse tipo de igreja, esse é o Jesus que você vai encontrar. Sem alienação. Há espaço na cruz para você. Deixa eu correr. Não há reprovação, não há alienação, e a próxima é não há discriminação. Encontrada em Marcos 7, 25 a 30, havia uma mulher sirofenícia, uma grega. Escute cuidadosamente, porque isso se encaixa perfeitamente nesse século 20. Uma das histórias mais belas em toda a palavra de Deus, ela veio para a cura da sua filha. Agora entenda isto. Ela era grega. Alguns falam assim, eu não estou entendendo. E eu realmente não gosto de Jimmy Swaggart, porque, na verdade, eu não entendo porque que Jesus não respondeu para ela imediatamente. Ele sempre imediatamente vai responder para a fé. Mas ele não vai responder para mais nada. Ele não vai responder para o nome da sua família. Você pode dizer: o meu bisavô foi católico. O meu bisavô era um católico. Eu sou um católico. Ele não vai responder para isso. Ah, mas espera um pouquinho. O meu bisavô era um maçom. O meu avô era um maçom. O meu pai era um maçom. E eu sou um maçom 32º grau. E ele fala assim: que mais que eu não sei? Eu sou batista. Ele não responde. Eu sou um assembleiano. Ele não responde. Ele disse: moça, isso aqui é o pão dos filhos, você não dá o pão do filho para os cães. Mas aquela mulher, eu amo isto. Ela disse: sim, Senhor, mas até os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa dos judeus. Aleluia! Aleluia! Eu não vou gastar tempo para discutir aqui a consequência teológica. Não interessa para você. Mas eu vou te dizer que aquele problema que era um problema lá é um problema hoje. Do que você está falando? Eu estou falando de discriminação racial. Os Estados Unidos da América, agora eu sei onde eu estou, em Albuquerque, no Novo México. Então me escute. Os Estados Unidos da América têm um problema com o nosso vizinho do Sul. E o nosso vizinho do Sul tem um problema com o seu vizinho do Norte. Eles dizem que são imigrantes ilegais, imigrantes que entram para cá. Nós temos esse problema, você vê? Você tem o problema com a raça judaica. A maioria do mundo, tristemente, odeia os judeus. Discriminação. Você tem o problema com a raça negra. Aquela barreira racial antiga está lá. E então você tem um problema com o que eles dizem que são os brancos pobres. Não escutamos esse termo muito hoje, mas basicamente, na terminologia de hoje, é aquela barreira racial de etnia, preconceituosa. Olha, eram o que os meus pais eram. Quando a minha mãe estava 8 meses grávida comigo, a minha mãe, ela estava colhendo algodão. Estavam tentando sobreviver, ela e meu pai tentando sobreviver, colhendo algodão por $1 por dia.
A minha mãe, ela tinha uma educação primária e o meu pai, educação no ensino médio. Olha, durante a depressão, estamos falando de classes na sociedade. Eu gosto de pensar nos Estados Unidos da América, olha, é a sociedade com mais classes, mas ainda assim esses problemas estão aqui. Eu sou um produto disto, como eu disse, eles não tinham nada. Eu nasci nesse tipo de pobreza. E eu quero te dizer, não há nada no mundo que pode apagar esses problemas. Nada. Eu já preguei para mais pessoas do que qualquer ser humano na face de toda a terra já pregou. E ainda assim, eu tenho homens que se levantam comigo e falam, porque você não tem um doutorado no seu nome, você não é ninguém. E outro dia a pessoa falou assim, queremos fazer você um doutor. Eu falei, você pode mandar a carta para mim? Esses são problemas e problemas sérios. Mas Jesus Cristo, quando Ele olha para você, Ele não vê mexicano, brasileiro, branco, latino, judeu, italiano, polonês, curto, comprido, grande, pequeno, rico, pobre. Ele não vê nada disto. Aleluia! 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 Graças a Deus que quando a minha mãe, ela nunca tinha ido para a escola nenhum dia na sua vida. Ela colhia lá algodão, trabalhando lá na colheita para colocar pão na mesa. E a minha mãe ia dormir com fome muitas noites. Graças a Deus que a minha mãe cortando algodão, olha, com 8 meses grávida. Graças a Deus que quando ela veio para os pés da cruz, Jesus Cristo não disse, você não se encaixa no molde, mas todo aquele que desejar, venha e beba da água da vida livremente. Eu amo isso. Aleluia, eu amo isto. Não há discriminação, não há discriminação. Não há discriminação. Não há reprovação, não há alienação, não há discriminação e o último, não há condenação. Está encontrado em São João. Jesus entrando no templo. Ele senta e ele está ensinando. E de repente aqueles hipócritas, maldosos, lascívios, sedutores, fariseus, eles trouxeram uma mulher pega no ato de adultério. Eu não estou falando aqui, não entenda aqui, talvez, supostamente, nós achamos, mas pega no ato. Ela é culpada, meu amigo. Ela estava suja. E eles jogaram ela lá e disseram para Jesus, a lei de Moisés nos diz que ela deve ser apedrejada. Mas vamos pegar pedras, se obedecermos à lei, e você diz que obedece à lei, e vamos quebrar o crânio dela. E Jesus agiu como se ele não os ouvisse, e ele escreveu na areia. Simor diz que foi uma carta de amor na areia. E eles falaram assim, o que você vai fazer?
E é isto que ele disse: não há condenação. Aquele que não tem pecado entre vós, atire a primeira pedra. Espere um momento. Espere um momento. No texto grego, vai um passo além, diz o seguinte: Jesus, na verdade, disse, ele olhou para aqueles sacerdotes e fariseus e escribas: aquele que está sem este pecado entre vós, que ele atire a primeira pedra. E irmão Zacarias falou para o irmão Sofonias: a minha esposa está esperando aqui, eu acho que é melhor ir para casa. E aí olhou para ela, falou: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles foram embora. Tudo que esse mundo vai fazer é te acusar. Eles vão dar risada de você e colocar bebida na sua frente e falar assim: você tem que beber para ser um homem. E quando você estiver bêbado e cegado, e você estiver velho antes do seu tempo, o seu corpo for embora, desperdiçou sua vida, destruído e acabado, eles vão te acusar então. Mas ele disse: nem eu te condeno. Palavras preciosas divinas, caindo dos lábios da misericórdia, como o som mais belo. Nem eu te condeno, disse ele para ela. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia! Obrigado, Jesus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, nós te amamos tanto. Nós te adoramos neste lugar. Nós te agradecemos. Oh Senhor, te agradecemos. Não há reprovação, não há alienação, não há discriminação e não há condenação. O ferido, o machucado, o magoado, aquele rejeitado, o odiado, o maldoso, o doente, o desprezado, o Senhor diz: vem, e eu lhe darei descanso. Venha. Mova-te, Senhor, nesta congregação, nesta noite. Jesus, mova-te nos corações daqueles que estão assistindo pela TV, com cabeças baixas e olhos fechados. Eu não te conheço, o seu coração, o seu pensamento, mas Deus te conhece. E olha o que eu quero te dizer: não me importa quem você é aqui nesta noite, não faz diferença alguma. Não me importa o que você fez, escute o que eu estou dizendo, eu não me importo o que você fez, não faz diferença. Eu não me importo quantas vezes você já fez, não faz diferença. Eu não me importo quanto você caiu e quão profundo você caiu. Me escute. Se você se levantar hoje, de onde você está sentado, e fazer aquela viagem longa, descendo essa escada, até Jesus Cristo, se você fizer isto, quando você chegar aqui, você vai encontrar a porta escancarada, e os anjos estarão cantando, e Ele está dizendo: bem-vindo, eu estava esperando por você por muito, muito tempo. Agora, quantos neste prédio, milhares de pessoas aqui nesta noite, irmão Swagger, não estou vivendo corretamente, eu me desviei, eu perdi a marca.
Eu me desviei. Eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus. Eu preciso de algo na minha vida. Eu não estou te pedindo para se unir a uma igreja. Eu não te pedi para sair da sua igreja se você pertence a uma. Eu não te pedi para vir para o Jimmy Swaggart. Eu estou pedindo para você reconhecer uma necessidade. Se está lá, agora me escute cuidadosamente. Levante a sua mão. Deus vai ver, eu vou ver. Não vamos te envergonhar. Jimmy Swaggart, eu preciso de oração. Não estou vivendo corretamente. Deixa eu ver sua mão. Rapidamente, levante a sua mão. Eu preciso de oração. Não estou vivendo corretamente. Levante sua mão. Levante a sua mão. Aqui na direita, quantos? Lá em cima. Obrigado. Lá em cima. Levante a sua mão, por favor. Deste lado esquerdo, levante a sua mão. Ore por mim. Não estou vivendo corretamente. Eu vejo sua mão. Quantos mais? Levante a sua mão aqui na esquerda. Eu preciso de oração, irmão Swaggart. Não posso vencer sozinho. Ore por mim, por favor. Deixa eu ver a sua mão. Eu não estou vivendo corretamente. Eu vejo sua mão. Muito bem, agora todos aqui vamos ficar de pé, por favor. Todos vamos ficar de pé, todos. Cada um que está aqui, que levantou a sua mão. Eu não sei o que representa, eu não sei a mágoa, a ferida, o pecado, a maldade, a dor. Eu não sei o que Deus sabe. E eu quero que você venha, eu quero que você esteja bem aqui na frente. Você vai encontrar Jesus esperando por você, eu garanto para você. Ele vai te dar o que seu coração está buscando. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Eu quero que você olhe para o irmão Swaggart, por favor, cada um de vocês. Se você está orando, eu quero que você pare de orar. Isso soa estranho, mas o que eu vou dizer vai ser muito importante, eu acho. Eu quero dizer algumas palavras para você. Estou fazendo o que Deus me disse para fazer. A primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: Deus te ama, cada um de vocês, Ele te ama. E eu falo de coração, não é só uma frase chavão. Ele te ama. Em segundo lugar, você pode sair daqui nesta noite com um novo coração, com um novo começo, uma nova vida. Se você quiser. A besta na sua vida que quer te destruir, Jesus já derrotou. O pecado não terá domínio sobre vós. Esta noite pode ser o início da eternidade. Existem duas palavras nas Escrituras que caracterizam tudo isto melhor que qualquer outra coisa, chamado siga-me. Quando Jesus disse siga-me, quer dizer que nesta noite você vai seguir uma pessoa, Jesus Cristo. Você vai segui-lo para sempre. O que Ele quiser será o que você quer. Você vai colocar no seu coração tentar agradá-lo.
e Ele não é difícil de se agradar. O seu amor irá ser mudado, a sua vida irá mudar. Haverá um entendimento, um desenvolvimento e um cumprimento que virá na sua vida. Mentalmente, espiritualmente, fisicamente, domesticamente, psicologicamente, de todas as maneiras que você nunca conheceu antes. É a chamada experiência do novo nascimento. E eu vou te levar nesta oração, não é difícil. E ainda assim, vai requerer que você deixe algumas coisas para trás e receba coisas novas. A sua vida antiga será deixada para trás. E a nova vida será iniciada. O velho homem não vai viver em você mais. Alguns de vocês, homens, olha, você amaldiçoou seus filhos, você tem raiva e ódio, insanidade, e o álcool, e as drogas, e a sujeira, mas vai receber um novo papai hoje à noite. Glória a Deus. Vão receber um novo pai hoje. As coisas vão mudar. Abaixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Eu vou fazer a oração do pecador. Você que está assistindo pela televisão, olha, eu sinto, aonde você estiver, Ele está. E enquanto eles oram a oração do pecador, eu quero que você ore também. Neste quarto de hotel, nesta sala, neste quarto, nesta sala familiar, na casa do amigo, onde você estiver. Diga de todo o seu coração e Jesus virá para morar em você. Agora, vamos orar e eu quero que você diga em voz alta depois de mim. E eu quero que você creia com tudo o que você tem. Vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados. A maneira que eu vivi. E as coisas que eu fiz, que são erradas. Por favor, me perdoe. Lava-me e limpa-me com o Teu precioso sangue, de acordo com a Tua palavra, em Romanos 10, versículos 9 e 10. O Senhor disse isto: se com nossa boca confessarmos Jesus Cristo e em nosso coração nós crermos que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, seremos salvos. Em obediência à Tua palavra. Agora, com a minha boca, eu confesso Jesus como Senhor da minha vida. E em meu coração, agora, eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e Ele está vivo na frente deste povo e do Deus dos céus. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor, meu Redentor e o meu Salvador. E de acordo com a Sua palavra, que não pode mentir, neste momento eu sou lavado, eu sou limpo, eu sou transformado e redimido. Agora eu estou salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Temos ótimas notícias. Agora